pessoal! Hoje eu vim fazer algumas indicações de livros e contos para vocês lerem durante o Halloween. Eu confesso que esse ano eu não estava muito animada pra data. Faz 2 anos que, além de enfeitar a estante, normalmente eu faço algumas fotos também vestida de bruxa e vou publicando lá no Instagram. Mas esse ano o desânimo bateu forte e eu não ia fazer nenhum tipo de conteúdo voltado para o tema de Halloween. Mas acabou que eu me dei uma empolgadinha essa semana por causa de ver algumas pessoas falando sobre e ver o pessoal enfeitando as coisas, deu uma animadinha. Então eu resolvi gravar esse vídeo com algumas indicações de livros que eu li e que eu acho que servem bem para essa época do ano. Eu queria começar fazendo a indicação de Albertine, do Décio Gomes. Nesse livro aqui a gente vai acompanhar um casal jovem que acabou de se casar. Eles fizeram uma cerimônia bem simples, porque os dois não têm muito dinheiro. Pelo que eu me lembro da história, meio que o rapaz perde tudo, o pai dele perde tudo, e a única coisa que lhe resta é uma mansão que foi deixada em testamento e que ele descobre meio que assim no meio da papelada, meio que por engano, que aquela mansão é dele. Ele não lembra daquele lugar, o pai nunca comentou sobre, e ele decide então se casar com a sua recém-esposa, com sua jovem esposa, para essa mansão. Os dois são muito apaixonados, desde muito jovens, e finalmente eles conseguiram ficar juntos. Porém, contudo, todavia, algumas coisas dentro daquela mansão começam a acontecer e vão colocar tanto o relacionamento deles, o amor deles, quanto a vida deles em risco. É uma história que eu me recordo de ser muito tensa, ela tem todo um ar muito sombrio, muito tenso, que deixa a gente sempre com uma pulguinha atrás da orelha, parece sempre que tem alguma coisa espreitando a gente por trás, sabe? Daquele tipo de história, assim, que você passa a mão na nuca, assim, porque tem aquele incômodo. Esse é o tipo de história e o final me surpreendeu muito. Eu gostei muito realmente do final, eu não tava esperando aquilo tudo. Tem um momento ali em que você imagina que determinada coisa vai acontecer, mas quando chega no final, tudo te surpreende, porque o autor, ele muda muito, ele dá um giro assim de 180 graus e ele te surpreende muito bem. E eu lembro que eu gostei muito desse livro, então por isso que ele tá aqui nessa indicação. Agora eu queria indicar 2 livros do mesmo autor. Sim, é do Everaldo Rodrigues que eu tô falando. Ele escreve mais histórias puxadas pro terror, pro horror e pro suspense. Até hoje eu só li 2 livros dele e é o Capeta Caolho contra a Besta Fera, nessa edição lindíssima que eu tenho aqui, e o Horário de Verão, nessa edição aqui, antigona, que vocês não encontram nem com essa capa mais. Essa aqui é uma edição que saiu pelo Clube de Autores, que ele mesmo publicou, que é uma plataforma de autopublicação, né? E eu betei esse livro aqui pra ele quando ele foi lançar pela primeira vez. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial por essa história aqui. Vou começar falando pra vocês a respeito de Oh, meu Deus, tá enroscando hoje. O Capeta Caolho contra a Besta Fera, que é um dos livros de mais sucesso dele. E fora também que, assim, é curtinho, gente. Ele é praticamente uma novela. Vou mostrar pra vocês a edição, que tá muito bonita. É uma edição que tá muito linda. Eu não sei se o Everaldo ainda tem pra vender, tá? Mas é uma edição com ilustrações, que são muito legais. Sempre na hora de achar as ilustrações, eu sempre peno, né? Pra poder mostrar pra vocês. Mas é bem legal. Aqui, a história ela vai se passar, se eu não tô muito enganada, no Nordeste brasileiro. E a gente vai ter uma cidadezinha sendo aterrorizada por uma criatura sobrenatural. E o que eles decidem, né? Pra dar cabo naquela criatura sobrenatural, eles decidem contratar o pior cangaceiro que tem naquele local, naquela região e que está próximo ali com o seu bando. Então eles contratam um cangaceiro. E a gente vai ter basicamente uma disputa entre um monstro, uma besta sobrenatural, e um monstro ser humano, criaturas abomináveis que são seres humanos, né? Dos mais aterrorizantes que existem. Então essa história, ela também tem bastante sangue, ela tem bastante cenas revoltantes, tem bastante cenas que embrulham o estômago, e é uma leitura super fácil, super ágil de fazer, porque além de ser curtinha, o Everaldo também escreve muito bem.
Já em Horário de Verão, a gente vai acompanhar um grupo de amigos adolescentes, se eu não me engano ali, beirando os 13, 14 anos. Eu não vou me lembrar de todos os detalhes, gente, porque assim, faz muitos anos que eu li esse livro, tá? Eu betei antes dele lançar e depois eu acabei nunca relendo a edição final que saiu. Mas eu lembro que eu gostei muito, mesmo assim, da história. E a gente vai acompanhar esse grupo de amigos, esse grupo de adolescentes. Um deles é criado pela avó, e a avó, ela tá doente. Ela não tá muito bem de saúde e tem uma situação um pouco tensa, assim, entre esses meninos e essa avó. Ela sempre foi uma pessoa muito adorável, ela sempre gostou muito das crianças, as crianças também sempre gostavam muito dela. Mas algumas coisas ali tá deixando a criançada com os pelos do braço arrepiados, sabe? E tudo fica muito complicado quando chega, então, finalmente, o horário de verão, que não existe mais, né? Infelizmente. Tudo fica muito complicado quando chega o horário de verão e a avó desse garoto falece. Então eles vão entrar em uma aventura para impedir que uma bruxa ressurja, porque a avó, ela era uma espécie de guardiã para que essa bruxa ela não ressurgisse sempre que o horário de verão inicia. E tem toda uma história, toda uma lenda por trás do horário de verão, que é muito, muito legal, que eu gostei muito de ler. E assim, as cenas dos meninos à noite, pedalando e indo atrás das coisas para impedir que essa bruxa ressurja, é muito, muito legal, é uma história muito tensa. Tem um momento aqui de flashback também, que é bem legal, que ocupa uma boa parte da história, pelo que eu me lembro, mas que é muito legal, que vai explicar ali a origem da bruxa, das lendas, da mitologia, o porquê que tá acontecendo o que acontece. Mas é muito bacana e eu super indico. Ele é um pouquinho mais longo. A minha edição tem 323 páginas. Eu não sei como é que ficou, porque eu sei que o Everaldo ele deu uma mexida na história um tempo depois. E vocês encontram com outra capa. Eu vou deixar a capinha nova aqui pra vocês, que vocês encontram lá na Amazon. A próxima indicação que eu vou fazer pra vocês é uma indicação internacional e talvez vocês achem um pouco clichê. Talvez vocês achem. Mas é uma história que ficou muito marcada pra mim porque eu não conhecia, apesar de ser muito antiga. E eu tô falando de O Labirinto do Fauno, do Guilherme Del Toro e da Cornélia Funke. Essa aqui é a novelização do filme, né, muito conhecido, O Labirinto do Fauno, que foi produzido e dirigido, acho que pelo Guilherme Del Toro. E a Cornélia Funke fez, então, a novelização. Eu ainda não assisti o filme, acreditem. Faz que eu falo que eu preciso assistir esse filme e até hoje eu não parei pra assistir. E essa edição aqui que saiu pela Intrínseca tá uma edição muito linda, como vocês podem ver, tem um corte colorido, é capa dura, tem ilustração, então assim, tá muito, muito bonita mesmo. Deixa eu ver se eu pego uma ilustração. Tem ilustração ou eu falei besteira? Eu acho que eu falei besteira. Ah, tem. Olha eu dando trabalho. Tem algumas ilustrações. E por acaso você não sabe do que fala O Labirinto do Fauno, ele vai contar a história da Ofélia. A Ofélia ela é uma garota que o pai acabou falecendo na guerra. E a mãe, a história se passa, né, uma época muito antiga, uma época em que as mulheres elas não conseguiam tomar conta de si mesma, sabe? Então, a partir do momento que a mãe da Ofélia ficou viúva, ela foi que forçada, de certa forma, pela sociedade a se casar novamente, porque ela precisava ter um homem ao seu lado, dar um pai para Ofélia, né? E ela acabou se casando com um capitão do exército ali, e um homem completamente, assim, escroto, nojento, maligno, que não trata nem um pouco bem nem a esposa, nem a mãe da Ofélia e nem a própria Ofélia. E aí elas acabam precisando se mudar, porque ele tá ali numa região onde o exército tá acampado, então elas vão morar ali perto da onde eles estão. E naquele lugar, a Ofélia acaba encontrando uma espécie de refúgio entre os seres mágicos da floresta, que são bastante sombrios, e ela acaba descobrindo que ela é, de certa forma, uma princesa perdida. E ela precisa fazer algumas missões para provar para aquelas criaturas que seu coração é puro e que ela é digna de voltar para casa junto com a sua mãe e o seu pai. Agora vamos de mais uma indicação nacional. E esse aqui foi, assim, o primeiro livro praticamente de terror, de horror, que eu li na minha vida. E eu li muito enganada. Eu já contei essa história pra vocês outras vezes.
E eu tô falando de A Sombra da Lua, do Marcos de Brito. Quando eu comprei esse livro aqui, eu não sabia que era um livro mais de horror. Eu lembro que eu tinha comprado um livro chamado Lua Vermelha e tinha gostado muito porque tem lobisomens, ele é uma espécie de ficção científica com lobisomens. E aí eu fiquei meio encucada com esse tema e eu fui procurar outros livros de lobisomem e acabei me deparando com esse aqui. Aí eu olhei bem pra essa capa, com sangue, um lobisomem, um negócio baita sombrio, eu falei, ai, fantasia, vou ler. Ai, Deus do céu. Aqui a história vai se passar em 1920, numa vila chamada Vila Socorro. Eu acho que é estado de São Paulo, não me recordo muito bem, mas se passa aqui em território nacional. E essa vila, ela tá sendo assolada por uma criatura, né, que no início da história a gente não sabe muito bem o que é, os moradores também não sabem como que a criatura age, como que ela, o que tá acontecendo ali. Mas, né, pela capa a gente sabe muito bem o que é. E a gente vai acompanhar então as investigações a respeito dessa criatura, quem poderia ser, né, quem que não é, quem que tá matando, quem que não tá. E a gente vai acompanhar também o relacionamento do Álvaro, que é sobrevivente de um massacre. A família dele foi toda massacrada, então ele é órfão. E da Alana, que é a filha do médico local ali da vila. E os dois, eles estão muito apaixonados, eles querem ficar juntos, mas o Álvaro, ele é pobre e a Alana já é de uma classe social um pouco mais privilegiada. Então o pai dela não é muito favorável a esse relacionamento dos dois. E os dois acabam assim meio que se encontrando sozinhos e tudo mais. A gente vai acompanhar o desenrolar e o crescimento da tensão da história, porque a gente já começa em um momento em que eles estão reunidos e eles estão discutindo a situação atual. E aí a gente vai acompanhar, vai conhecer mais do Álvaro, vai conhecer mais da Lana, vai conhecer do relacionamento dos dois, e as coisas vão aos pouquinhos tomando uma tensão sombria muito grande, até o momento em que a lua cheia nasce. Esse aqui foi o livro responsável por tornar o Marcos de Brito um dos meus autores nacionais favoritos. Eu já li outro livro dele que não tá aqui nessa lista, tá? Ele não é tão puxado assim pro terror sobrenatural como grande parte dos livros são aqui que eu vou indicar pra vocês. As minhas indicações, elas não têm nenhum terror que não seja sobrenatural. É tudo sobrenatural, aqui é tudo mais ali pro lado do lobisomem, do fantasma, do zumbi, esse tipo de coisa. Então, por isso que o outro livro dele que eu li não tá nessa lista aqui. Gótico Mexicano, da Silvia Moreno Garcia, é outro livro internacional que eu queria muito indicar pra vocês. Esse aqui, ele é 880, tá? Pelo que eu tenho visto. Ou a galera gosta, ou a galera realmente desgosta a nível de colocar assim na lista dos piores livros lidos no ano. Esse tipo de coisa. Mas eu gostei bastante. O final é meio blé, assim, não vou negar pra vocês. Mas toda a tensão que é criada durante a história, toda aquela situação que a gente não sabe o que tá acontecendo, a gente não sabe se é um realismo mágico, se é uma fantasia ou se é uma ficção científica, sabe? Toda essa tensão, essa história que é criada em torno dessa casa onde a protagonista se meteu é bem interessante. Aqui a gente vai acompanhar a Noemi, que tem uma prima que acabou de se casar com um rapaz que ela foi apaixonada e tudo mais. E o casamento dos dois tá muito suspeito, a Noemi tá com o pé atrás, mas essa história se passa em uma época muito antiga, uma época em que praticamente o divórcio não existia. Então assim, os homens da sociedade, eles ignoram o fato de que talvez a mulher não esteja sendo bem cuidada, não esteja sendo bem tratada, porque o importante é ela tá casada, né? O importante é ela tá casada, ela tem um homem do lado dela, o restante pouco importa. Só que a Noemi não é esse tipo de mulher, ela é um pouco mais pra frente e ela tá muito preocupada com a prima, então ela resolve fazer essa viagem pra casa da prima, né, pra casa da família do marido da prima, pra descobrir se a prima tá sendo bem cuidada, porque a prima tá muito adoentada e ela tá achando um tanto suspeito essa história toda. E ao chegar lá, as coisas começam a ficar ainda mais suspeitas, porque a residência é uma mansão muito antiga, que tá bastante deteriorada, assim, e a Noemi desconfia que o marido, né, da prima, ele esteja envenenando a prima pra poder ficar com o dinheiro dela, já que a família não tá muito bem financeiramente falando.
eles não podem ir, eles não estão livres assim ali, sabe? Ela não pode ir pra cidade na que ela quiser, ela não pode fumar, ela não pode isso, ela não pode aquilo, tem regras muito rígidas, e ela começa a ter sonhos e pesadelos muito estranhos, ela começa a ver coisas pela casa muito estranhas, e ela começa a investigar aquilo tudo porque ela não é mulher de ficar parada e de ficar calada, porque mandam, ela vai fazer aquilo que ela acha que ela tem que fazer. Como eu falei pra vocês, o final eu achei um tanto assim, meio viagem demais, sabe? Muita viagem mesmo. Mas até eu chegar no final, é uma história que eu curti bastante. Tem uma tensão bem legal, assim, pelas páginas. É uma narrativa bem fluida, bem interessante. E que vai prendendo a gente conforme a gente vai lendo, porque a gente quer muito saber o que vai acontecer. Outro nacional que eu gostaria de indicar pra vocês é O Vale dos Mortos, do Rodrigo de Oliveira. Esse aqui é o primeiro de uma série, tá, gente? São vários livros, acho que 6 livros, alguma coisa assim, a série ao total. E ele tem um conto, eu comecei a ler essa história pelo conto, na verdade, que tá disponível na Amazon. Ele tá no Kindle Unlimited, se eu não me engano muito, que se chama Elevador 16. Então, se vocês quiserem conhecer a escrita do Rodrigo através desse conto, eu indico muito, porque esse conto é muito maneiro, é muito legal e se passa nesse mesmo universo, né, do Vale dos Mortos, durante o mesmo dia. Essa história aqui, ela se passa em São José dos Campos. Tá cheio de mosquinha aqui, gente, eu tô me atrapalhando um pouco por causa delas. Me desculpa, porque elas estão tirando minha concentração. Como eu tava falando, essa história aqui se passa em São José dos Campos, uma cidade aqui do estado de São Paulo, que eu conheço. E eu gostei muito desse livro, principalmente, esse foi um dos pontos, né, principalmente por causa disso, porque é muito legal quando a gente conhece realmente uma cidade onde a história se passa. A gente que lê muito livro internacional, eu não sei vocês, mas eu não tenho dinheiro pra viajar pra fora. Então a gente que lê muito livro internacional, a gente só consegue imaginar o lugar onde a história se passa. E aí quando a gente lê um livro onde realmente a história se passa, é muito bacana, sabe? É muito diferente, porque você sabe como são os lugares. E esse livro aqui ele vai se passar em grande parte dentro de um shopping. Então, assim, eu conheço aquele shopping. Então essa é uma das coisas também que eu gostei muito. A história se passa em 2017, quando uma família tá indo passear, então, no shopping, se eu não tô muito enganada, ou eles estão só na rua. Eu não lembro muito bem o que eles estão fazendo na rua, mas eles estão na rua. E, de repente, passa um cometa próximo à Terra. E todo mundo, assim, fica, né, alvoroçado, porque um cometa tá passando, vai dar pra ver a olho nu, blá blá blá, vai ser muito grande, não sei o quê. E é um evento que tá todo mundo esperando muito, assim, grande parte da população tá na rua pra ver esse cometa passar. Só que quando esse cometa passa, 99% da população do mundo desmaia. Eles simplesmente desmaiam aonde quer que eles estejam. E as pessoas que conseguem ficar acordadas começam a entrar em pânico, porque não sabem o que está acontecendo. E em pouco tempo, né, obviamente as coisas começam a dar problema, né? Sinal de celular, televisão, blá blá blá. E não demora muito para que as pessoas que desmaiaram recobrem, né? Voltem à consciência. Só que, infelizmente, elas não são mais elas mesmas, elas viraram um zumbi. Agora vamos a uma indicação um pouco mais clássica do Halloween. É o quê? É Bruxas. E um livro que eu tenho pra indicar pra vocês é Hex, do Thomas Wide, não sei pronunciar o último sobrenome, porque, se eu não me engano, é alemão, então não vou me arriscar, que é a publicação da Dark Side. Esse livro tá muito bonito. Eu li, acho que ano passado, se eu não tô muito enganada. É uma edição simplesmente maravilhosa. Quem puder adquirir, assim, sem dúvidas, é uma história que eu curti muito ler e que me pegou de surpresa, assim, porque é uma história contemporânea. Aqui a gente tem o quê? A gente tem uma pequena cidade ali no interior dos Estados Unidos, se eu não tô muito enganada, que tem uma bruxa de estimação. Sim, eles têm o espírito de uma bruxa de estimação. E Hex seria o quê? Hex é o nome que eles deram para um sistema de segurança que eles criaram para poder saber aonde que a bruxa tá. A cidade, ela é turística, e aí quando os turistas eles chegam na cidade, os moradores precisam saber onde é que tá a bruxa para que o turista não interaja com a bruxa. Esse espírito dessa bruxa, ele
aparece onde ele bem entende, ele faz o que ele bem entende, ele aparece no meio da sua casa, ele fica lá por alguns dias, sabe? As pessoas ali aprenderam a conviver com o espírito da bruxa. Então, assim, tem cenas que chegam até a ser muito cômicas dentro desse livro, porque tem momentos em que a bruxa aparece no quarto do casal e o casal precisa simplesmente dormir uma semana no sofá da sala, porque a bruxa resolveu acampar ali no quarto, sabe? E esse espírito, ele tem certa consciência, sabe? Meio que ele sabe o que ele tá fazendo ali. Só que é terminantemente proibido interagir com a bruxa, tocar na bruxa e libertar a bruxa. Ela está amarrada por correntes extremamente grossas e ela tem a boca e os olhos costurados. Então, assim, em hipótese alguma, as pessoas podem mexer nela, tá? Em hipótese alguma. Só que as coisas começam a complicar muito quando um grupo de adolescentes resolve jogar pedra nela. Que daí é ótima, né? Tem um espírito centenário de uma bruxa que foi morta, né, pela sociedade antiga ali, por bruxaria. E os adolescentes resolvem o quê? Jogar pedra na bruxa. Olha que ideia maravilhosa. Não foi tão maravilhosa assim. E aí a gente vai ver toda a consequência disso e toda a consequência também para aquela cidade, né? Que acabou ficando totalmente amaldiçoada pela bruxa, porque quem mora ali, quem acaba mudando para aquela cidade, não consegue nunca mais ir embora. Não existe a possibilidade de que as pessoas vão embora, porque quando as pessoas elas saem da cidade, elas se distanciam fisicamente da cidade e começa a passar 1, 2 ou 3 dias, elas começam a ter pensamentos suicidas, elas começam a ter ideias suicidas. E se elas não retornarem muito rápido para a cidade, elas acabam sim cometendo suicídio. Então a gente vai ver alguns momentos também disso acontecer, a gente vai ver algumas histórias de outras pessoas da cidade que resolveram tirar férias, né? Foram pra praia e a ideia não foi muito boa. O livro ele começa de uma maneira assim bastante interessante, bastante divertido, tem algumas cenas cômicas, como eu falei pra vocês, e ele vai criando toda aquele sentimento tenso, aquela sensação de que puta que eu pariu, vai dar merda, sabe? Vai dar merda, você só vai vendo a merda acontecer. E aí vai te dando até um aceleramento cardíaco, assim, porque você vê que o negócio vai dar errado. Então, é desse jeito. E pra fechar esse vídeo com chave de ouro, eu tenho as duas últimas indicações pra fazer pra vocês, que também são de livros nacionais. E pra fechar esse vídeo com chave de ouro, eu queria fazer outras duas indicações de livros nacionais pra vocês, que também é da mesma autora. E eu tô falando da Juliana Daglio, com A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia, um conto que, assim, é maravilhoso pra ler agora no Halloween e também no Natal, pra quem gosta de histórias mais trevosas. E Lacrimosa, que é o livro dela, publicado pelo selo Bertrand, da Companhia das Letras, que é um calhamacinho. Esse aqui é um pouquinho mais trabalhoso pra ler. E eu vou começar falando de A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia, que é um conto que eu acho que muita gente já leu. É um conto dela que tem ótimas avaliações na Amazon. Assim, todo mundo fala super bem e eu também gostei horrores. Aqui a gente vai acompanhar nada mais nada menos do que a ceia de Natal de uma família tradicional brasileira. A vovó faleceu antes do Natal e ela deixou uma carta pedindo para que a família se reunisse, né, naquele Natal após o falecimento dela, que esse era o último desejo dela. E a família, então, resolveu cumprir esse último desejo e eles vão lá para a casinha que foi dela para fazer a ceia de Natal. Só que essa família tem os seus espinhos entre eles ali, né? A gente tem sempre o neto ovelha negra, o tio que faz a piada do pavê e a tia que é evangélica, mas tem aquele fogo no cu e esse tipo de coisa. A gente tem uma família realmente tradicional brasileira. E a gente vai vendo as pessoas morrendo. Porque a vovó literalmente chamou o diabo para a ceia. E assim, é uma história muito legal, gente. É uma história rápida, um conto, né? Então é bem fluido de ler, é bem rapidinho de ler. Você lê assim praticamente numa sentada, sabe? E é muito interessante fazer ligações, sabe, com familiares que a gente também tem, né? Normalmente todo mundo tem algum tipo de familiar daquela família ali. Todo mundo tem alguém que consegue se assemelhar àquele personagem.
e é muito interessante ver as brigas e as dinâmicas desses personagens, né, até o final, né, que é muito legal, que é muito bacana, então eu super indico pra vocês. E vamos pra última indicação, então, que é Lacrimosa, da Judaglio. Esse aqui, ele tem um pouquinho menos de terror, tá? Do que A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia. Se você tá procurando uma leitura realmente mais tensa, mais, assim, tenebrosa, A Vovó Chamou o Diabo para a Ceia é perfeito pra você. Também que é rapidinho de ler. Mas esse aqui, ele já é um calhamação e ele tem, sim, algumas cenas de arrepiar os pelinhos da nuca. Aqui a gente vai conhecer a Valerie, que foi obrigada a abandonar sua família no Brasil, ainda quando era adolescente, e se mudar para os Estados Unidos com o seu guardião. Isso é tudo que a gente sabe a respeito dela, tá? A Valerie, ela tomou então uma identidade nova para si, uma identidade falsa, e ela acabou entrando para a polícia da cidade no qual ela reside atualmente. Então ela é uma investigadora da polícia ali. E ela tenta levar a sua vida o mais normal possível, mas ela esconde segredos muito grandes e que a gente vai precisar ler a história para descobrir. Acontece que a Valerie, ela se esconde da Igreja Católica. Tem algo que a Igreja Católica quer, que eles não podem saber dela, da existência dela, do lugar onde ela tá. E ela também se esconde dos demônios. Só que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complicadas quando um demônio grande, um demônio maior, ele acaba entrando no corpo de uma garotinha, uma menininha de 5 ou 6 anos de idade, agora não me lembro muito bem. E essa garotinha, ela mata, né, endemoniada, obviamente, ela mata a própria mãe a dentadas. E ela é enviada, obviamente, para uma clínica psiquiátrica, porque ninguém sabe o que está acontecendo direito com aquela menina. Então a Valerie, ela é destinada a esse caso, ela precisa saber o que está acontecendo, ela precisa investigar essa morte, tal. E ela vai para esse hospital psiquiatra para bater os olhos nessa criança. E essa cena, gente, essa cena dessa menininha nesse hospital psiquiatra infantil, nessa sala endemoniada, sabe? É assim... Ai, meu Deus do céu. Não passa nenhuma agulha. Não passa nenhuma agulha. O restante do livro, eu confesso pra vocês que ele é um pouco menos tenso. Ele não tem tanto horror, ele não tem tanto terror, ele não tem tanta tensão nesse sentido de botar medo, nesse sentido de mais terror mesmo, propriamente dito. Ele tem mais ali um terror psicológico, uma coisa que mexe com a cabeça da gente, com a ansiedade da gente, né, pra gente querer saber o que tá acontecendo, qual o segredo que a Valerie guarda, né, por que que ela tá se escondendo da igreja, por que que ninguém, nem padre, ninguém pode saber onde ela tá, e nem os demônios, o que que ela tem, né, que esses dois campos inimigos precisam dela, e que se colocasse a mão nela seria ali um trunfo para a guerra que existe entre o bem e o mal. E por último, como um brinde, eu gostaria de indicar pra vocês um conto meu pra vocês lerem, que é o A Coroa. Ele é um conto super curtinho, ele tem 1000 palavras, então assim, vocês leem praticamente antes de conseguir dar aquela sentada, vocês vão terminar de ler ele. E ele vai contar a respeito de um reinado medieval, onde o reino ele é muito próspero, as pessoas ali são muito prósperas, e o rei também, muito próspero, muito saudável, porém ele não consegue ter filhos, porque as rainhas não ficam vivas. Logo após casarem com o rei e colocarem a coroa na cabeça, as rainhas adoecem e elas morrem. E isso tem uma ligação direta ali com esse bem-estar desse reino. Isso vai complicar quando o rei ele acaba tendo um sentimento pela mulher que acabou de casar com ele, né, pela sua recém-coroada rainha, e ele faz algo que ele não deveria fazer, e ele acorda algo nas catacumbas daquele castelo que ele não deveria ter acordado. E é esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado das minhas indicações, tem muita coisa legal aqui, tem bruxa, tem demônio, tem zumbi, tem lobisomem, então eu acho que é uma lista bastante completa, uma lista bem legal pra quem quer aí umas histórias bem diferentonas, uma história, ou até bem clássicas, assim, pra ler. Eu acho que
Tem um pouquinho de tudo, tem história antiga, tem história mais contemporânea, como é o caso de Rex e Lacrimosa, por exemplo, e a vovó chamou de Ave pra Ceia. Tem conto curtinho, tem noveleta, tem livro calhamação. Então tem história para todos os gostos e eu espero realmente que vocês tenham gostado. E comentem aqui embaixo, deixem nos comentários se vocês por acaso já leram alguma dessas indicações que eu fiz. Se vocês já se aventuraram por essas páginas, eu vou gostar bastante de saber e também saber qual foi a opinião de vocês. E se vocês não conheciam esses livros e ficaram interessados, não se esqueçam que ao comprar qualquer coisa no site da Amazon, pelo meu link que tá aqui embaixo, através do meu link que tá aqui embaixo, vocês me ajudam bastante porque eu recebo uma pequena comissão sobre tudo que é comprado através desse link e você não paga nada mais do que você já iria pagar pelaquilo que você vai comprar. Não se esqueça de deixar o like antes de sair, ele é muito importante, ajuda muito o crescimento do canal e a divulgação do vídeo, e se inscrever se você ainda não for inscrito. Um beijo, até a próxima!